Olá, bom dia. E hoje, no nosso estudo evangélico, nós vamos falar sobre algo que está aí circulando pelos nossos canais de informação, que é o medo. E o medo, na sua função fisiológica, tem por objetivo que a gente se preserve. Porque, afinal de contas, se a gente não tivesse medo de nada, a gente se colocaria em risco o tempo todo. A gente vê muitas reportagens, muitas coisas acontecendo, de pessoas que vão até o limite e acabam perdendo a vida ou sofrendo acidentes graves. Então, o medo, nesse sentido, faz com que a gente preserve a nossa vida, sem julgar se a pessoa está certa ou errada de ir nos seus limites e se arriscar. Porém, exatamente isso, é um risco. E a gente nunca sabe se a gente vai ser bem sucedido, porque às vezes um mínimo erro faz com que a gente perca uma oportunidade incrível de vida. Mas não é sobre esse medo que a gente está falando, esse que faz a gente se preservar de andar em lugares perigosos, de arriscar a nossa vida quando a gente não tem domínio daquela situação. Isso é preservação. A gente fala agora desse medo meio invisível, que vai tomando conta da gente, vai fazendo com que a gente se recolha cada vez mais, porque a gente tem receio de algo que pode ser que nunca aconteça. E é esse medo que muitas vezes é usado para manipulação das pessoas. A gente às vezes fica com medo de determinados sistemas, de determinadas situações, e a gente se deixa levar pela crença pura. E a gente se coloca nas mãos de pessoas que muitas vezes não estão interessadas no nosso bem-estar, e sim na manipulação de quem nós somos, do que a gente tem para oferecer para benefício pessoal. E isso a gente fala, não podemos criticar as pessoas, mas como diz André Luiz, o mal realmente não merece comentários, mas a gente não deve se entregar de mãos atadas ao sacrifício. Por quê? Porque nós estamos aprendendo e muitas vezes ensinando na nossa caminhada. E se a gente está o tempo todo aterrorizado, com medo de coisas que se inventam por aí, a gente perde a nossa oportunidade de viver. E por que a gente está falando disso? Porque a internet, as redes sociais, enfim, a comunicação como se apresenta hoje, traz para a gente uma infinidade de informações, mas nem todas elas são efetivamente verdades ou meias verdades, porque quando alguma coisa é uma mentira muito grotesca, a gente entende e a gente já elimina. Mas às vezes a mentira, a manipulação vem por meias verdades. Então, pega-se aí textos de pessoas que são confiáveis, que têm fé pública, que a gente confia porque nós conhecemos a história, e coloca-se na boca dessas pessoas coisas que elas efetivamente não disseram. E vão se torcendo para que elas se encaixem numa realidade que a gente quer. E tem acontecido muito na internet, e tem acontecido muito no movimento espírita. Para citar alguns exemplos, sem dar nomes ou coisas assim, às vezes a gente entra no YouTube e tem lá um título bem escandaloso: profecias revelam que tal coisa vai acontecer. E tem lá figuras conhecidas, Divaldo, Chico Xavier, Maíse, essas pessoas que já são estabelecidas como divulgadoras da doutrina espírita. E aí a gente é interessado, a gente quer ver. E quando a gente ouve todo o vídeo, assiste todo aquilo, a gente vê que aquele título não tem nada a ver com o que foi dito, com o que a pessoa ali estava falando. Às vezes ela pensa um trechinho quando a pessoa fala que haverá dificuldades e transforma isso num título que a gente chama atenção e vai dar visibilidade para o vídeo e vai levar para várias pessoas, mas não necessariamente está falando a verdade ou está íntegra com o pensamento espírita. E é disso que a gente deve se acautelar. E aí a gente vai entrar no Evangelho para falar sobre isso. No capítulo 21 do Evangelho segundo o Espiritismo,
nós vamos falar que haverá falsos cristos e falsos profetas. E aí ele cita um trechinho do Evangelho de Mateus, no capítulo 7, versículos de 15 a 20, que diz assim: Guardai-vos dos falsos profetas, que vêm a vós cobertos de peles de ovelhas, e que por dentro são lobos vorazes. Vós os conhecereis pelos seus frutos. Pode-se colher uvas dos espinheiros ou figo das sarças? Assim, toda árvore que é boa produz bons frutos, e toda árvore que é má produz maus frutos. Uma boa árvore não pode produzir maus frutos, e uma árvore má não pode produzir bons frutos. Toda árvore que não produz bons frutos será cortada e lançada ao fogo. A conhecereis, pois, por seus frutos. Então, o nosso primeiro critério, ao ouvir uma notícia, a receber uma informação, a gente precisa pensar se ela está produzindo bons frutos. Porque o alarme, o pânico pelo pânico, não gera nenhum fruto bom. Às vezes, sim, nós vivemos uma situação de dificuldade ou de perigo e é preciso alertar as pessoas para que elas se previnam, possam se preparar para determinadas situações. Mas toda vez que a gente coloca o pânico simplesmente pelo pânico, e falando, hoje em dia se fala muito em profecias, e que vai acontecer isso e vai acontecer aquilo, porque as pessoas acreditam que tem esse dom, e todas as pessoas, algumas efetivamente têm, outras estão deslumbradas, iludidas e interpretando a Bíblia ou o Espiritismo de uma maneira que tem mais a ver com o medo que ela própria tem do que efetivamente com a verdade. Então, é preciso ver, como dizia Sócrates, passar pelas 3 peneiras. Se a informação que a gente está ouvindo é verdadeira, isso é muito importante que a gente vá atrás. Às vezes fala-se uma notícia e a gente acredita plenamente nela, só porque ouviu alguém dizer. É preciso provar se essa informação é verdadeira. E como a gente faz isso? Usando os mesmos instrumentos que se faz para divulgação de notícias falsas, de mentiras. A gente pesquisa, procura e ouve várias vertentes, pensa, reflete, mas reflete com o pensamento evangélico. O que Jesus pensaria sobre isso? Como ele agiria nesse momento? E aí a gente forma a nossa opinião. Talvez um trechinho de alguma informação seja verdadeira, talvez a outra não esteja sendo manipulada. Por isso que o Espiritismo diz para a gente: amai-vos, irmãos. E a segunda coisa, instruí-vos. A gente precisa aprender. A gente aprende sempre e é necessário para que a gente não seja enganado pelos falsos profetas. Por quê? Está produzindo bons frutos? Ou está só gerando pânico? Está dando alguma solução, alguma esperança? Ou está só levando a gente para o desespero? Se está acontecendo isso, se não está produzindo ou mostrando algum bom caminho, que seja viável, porque muitas vezes a gente fala arrependei-vos, a gente não sabe nem o que a gente está fazendo, como é que a gente vai se arrepender? A gente não conseguiu identificar o erro, por isso é importante a importância de aprender, de se instruir para saber o que efetivamente é certo, é bom para a gente, porque às vezes nem sempre o que é certo e bom para a gente vai ser para os outros, mas a gente tem que ter a nossa linha de raciocínio. Está produzindo bons frutos? Está fazendo coisas boas? Está gerando tranquilidade nas pessoas que estão à nossa volta? Porque uma coisa a gente sabe desde que nasce, é que nós vamos morrer, porque o nosso corpo físico, ele tem um prazo de validade. E a nossa experiência aqui na Terra, durante esse período, ela é finita. Então, se a gente acordasse todos os dias com medo de morrer, a gente ficaria trancado dentro de casa. Mas, em geral, nós vivemos a nossa vida, aproveitamos esse período do berço ao túmulo, como diz o Evangelho, para tornar a nossa experiência válida, para fazer valer a pena esse momento que a gente tem de oportunidade. Então, temer a morte,
é algo que não vai fazer bem para a gente, porque é um fato, ele vai acontecer. Agora, o que nós fazemos nesse período, o quanto a gente aprende, o quanto a gente ama, o quanto a gente ajuda, o quanto a gente se enriquece por dentro, essa sim é a diferença. Então, ele continua dizendo assim, no Evangelho de Mateus ainda, Jesus diz para a gente, guardai-vos de que alguém vos seduza, porque vários virão sob meu nome, dizendo, eu sou Cristo, e eles seduzirão a muitos. Levantar-se-ão vários falsos profetas que seduzirão a muitas pessoas, e porque a iniquidade será muita, a caridade de alguns se esfriará, mas será salvo aquele que perseverar até o fim. Então, quando a gente está vendo tantas coisas acontecendo de ruins mesmo, de fora do padrão evangélico, a gente se apavora. E aí, nesse momento, a gente cai nas nossas vibrações e a gente se deixa seduzir por discursos, por argumentos que nem sempre nos conduzirão a produzir bons frutos. E a gente vai ficar com medo e vai ficar dependente do pensamento de uma outra pessoa. E isso é muito sério, porque no livro dos Espíritos nós temos lá a lei da adoração. E aqui a gente deve adorar somente a Deus. Toda a adoração que a gente faz voltada para um ser humano é idolatria. Seres humanos não foram feitos para ser idolatrados, e sim para ser admirados, para serem seguidos, se eles estiverem dentro do padrão que nós estabelecemos para a nossa vida. Mas o ser humano é falho, e se ele é falho, ele pode nos conduzir ao erro. Então, o nosso pensamento de adoração deve ser apenas para Deus, para Jesus, porque eles são os nossos verdadeiros exemplos. E aí, nessa de a gente tentar encontrar alguém, como se diz, uma tábua de salvação, a gente se deixa levar por pessoas que acabam pensando por nós e nos levando a cometer erros que a gente não cometeria se estivesse pleno da nossa lucidez. Porque quando a gente tem medo, a gente perde a lucidez. E uma formiga vira do tamanho de um dinossauro. E a gente não sabe por quê e cai em erro. E isso é falta de fé. Então, ele continua dizendo, então, se alguém vos disser o Cristo está aqui ou está ali, não os creiais, porque se levantarão falsos cristos e falsos profetas que farão grandes prodígios e coisas de espantar até seduzir, se for possível, os próprios escolhidos. E aí a gente fica perdido. Meu Jesus, então eu vou acreditar em quem? Em Jesus, no Evangelho e no que ele produz de bom, porque o Evangelho de Jesus, as leis que Deus nos deu, elas servem para nos conduzir para o bem, para o amor, para a luz, para a alegria, para a felicidade, para a fé. Todos os sofrimentos que a gente pode passar para encontrar esse reino de Deus, eles são uma consequência do nosso aprendizado para chegar no melhor. Jesus já disse, o reino de Deus está dentro de nós. Às vezes a gente está tão perdido no caminho que a gente não conhece, a gente não reconhece e a gente não entende isso. Mas ele diz aqui, aquele que perseverar até o fim será salvo. E o fim aqui não está ligado ao extermínio, o fim do mundo que a gente teme tanto, está ligado à finalidade. Quem perseverar até o último instante verá o reino de Deus, porque o bem é a nossa meta, o bem é o fim. A nossa finalidade é chegar no bem, na instalação do reino de Deus nos nossos corações. Isso é maravilhoso. Todo esse percalço de sofrimento é para que a gente aprenda, porque aí a gente tem as nossas escamas grossas que a gente ainda precisa tirar, mas todo esse bem vai vir até nós depois de passar, sim, pelos sofrimentos, pelas dificuldades.
Os primeiros cristãos foram jogados no circo e eles sofreram coisas que talvez nós nunca vamos passar perto mais, mas eles encontraram o reino de Deus. Eles se entregaram à fé viva, eles viveram essa fé e por isso foram salvos. Assim também nós. Tenhamos fé, mas essa fé engrandecedora que faz com que a gente acorde de manhã pensando que o dia vai ser excelente. E vão acontecer coisas no caminho? Sim, vão. Muitas vezes para testar a nossa obediência, muitas vezes para testar a nossa fé, muitas vezes para tirar um pouco dessas nossas escamas grossas que fazem com que nós sejamos egoístas e vaidosos e orgulhosos. E é para o nosso aprendizado, não é para a nossa punição. Deus jamais pune, Ele educa. E aí vão acontecer dificuldades, mas no final do dia nós estaremos nos nossos lares pensando no dia de amanhã e ele novamente se renova. E vai ser bom, a gente faz o mundo melhor de acordo com o que a gente pode agir com ele. Então, vamos lá, manter a nossa fé, a nossa esperança e testar se o que a gente está ouvindo aí gera coisas boas para quem as ouve ou coisas más. Esse é o primeiro critério para a gente saber se eles são de Deus, se são de Jesus ou não. Bom dia.